Oi, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos com as duas turmas aqui hoje, não é? Legal, tem bastante gente, sim. E aí, como passaram os dias? Estão com bastante atividades? Como está a vida acadêmica de vocês aí? Conta pra mim. Querendo férias também? Também tô. Mas ainda falta um bocadinho, né, Isabela? Falta um bocadinho. Boa tarde, Felipe. Teremos ainda uma etapa aí para cumprir pela frente. Bom, na semana passada que vocês tiveram um encontro assíncrono, né? Aula assíncrona lá no Moodle, eu deixei um texto para leitura, que ainda deixei lá no comentário, que era algo que nós iríamos utilizar agora na prática. Fizeram a leitura? Sim, não, talvez, um dia, quem sabe, jamais. Rafa leu. Jonathan deu uma lida lá no material. Só a Rafa que leu? Kiara, cadê você, Kiara? Ah, tá. Tem visita na sua casa? Entendi. Mas conseguiu ler o material? Deu uma lidinha. Júlia. Isso, Júlia, sobre os requisitos. Tá. Beleza, Júlia. Tá bom, entendi, Jonathan. Não foi a fundo, né? Pois agora você vai a fundo, pode deixar. Bom, eu queria esse encontro síncrono com as duas turmas por alguns motivos. Por dois motivos. Para organizar as questões da entrega de trabalho. Ó céus, ó vida, nunca tive tanto trabalho para organizar notas finais de uma turma como a de vocês, porque cada um fez do jeito que achava, e para que eu conseguisse corrigir e lançar as notas foi um caos. Então eu vou ter esse momento síncrono que estou gravando, inclusive, para deixar oficializado aqui que eu não vou fazer essa gambiarra que foi feita na entrega desse trabalho. No último dia apareceu de tudo quanto é problema, aluno falando que era dupla do ciclano, mas o ciclano entregou o trabalho só com o nome dele. Aconteceu do aluno perder o prazo e ficar implorando. Então eu vou oficializar aqui. Eu só vou receber os trabalhos de notas finais agora, que a gente já entra numa etapa final, se estiver dentro do padrão. Problema número 1. Formaram duplas. Olha a gravidade do assunto. Eu não sei de onde surgiu isso. Que o integrante da turma A era grupo da turma B. Vocês não existem juntos, gente. Vocês são duplas separadas lá no diário de classe, no Moodle. Foi uma situação embaraçosa demais. Então, só existe dupla. Vou oficializar aqui, tá? Só existe dupla de integrantes da mesma turma. Eu não vou validar se tiver um integrante da turma A com o integrante da turma B. Tem alguém aqui nessa situação? Precisa resolver aí como vocês vão fazer, tá? Ou vai caminhar sozinho, ou vai reorganizar essas duplas. Eu acho que a gente tem uns 3 casos de grupos que pegou um integrante da turma A com um integrante da turma B. Não aceito, não consigo gerir. Não é nem uma questão de aceitar. Fica uma bagunça, que o diário está em um lugar, a outra está no outro lugar, então para mim não dá. Outro agravante.
Vamos manter o padrão que apenas um integrante faz a entrega. E como parâmetro, o que eu pedia para vocês? O nome do arquivo. Não é o nome dentro do arquivo, porque na correção lá é muita coisa para avaliar. Eu preciso bater o olho ali e ver, por exemplo, que a Kiara vai aparecer assim, ó. Exemplo, esse trabalho 2, underline Kiara, underline Luana, um exemplo. Para eu saber que é da Kiara e da Luana. Duplas, grupo, turma que tem integrantes com o mesmo nome, Kiara Souza, para que eu consiga entender de quem eu... Por quê? Aí eu vou pontuando aqui, ó, esse aluno integrou, esse entregou, faço a correção e lanço a nota para os dois, olhando o nome do arquivo. Como é esse daí, Jonathan? A senhora também pediu para quem enviar ser o mesmo até o fim. É verdade, sim. Então, se Jonathan é o responsável pelo envio, ele envia até o final do semestre todos os arquivos. Lembrando de colocar o nome do parceiro e cumprir o prazo. Ai, gente, foi bem chato isso, porque teve gente que estava tão desligado da situação que depois que caiu as notas lá no SWAP, nem conferiu se tinha conferência ou não no Moodle. Depois que viu as notas do SWAP, aí que assustou e que começou a mandar mensagem. Mas foi, gente, a turma de análise dessa disciplina foi a única que me deu problema nesse sentido. Então, eu estou oficializando aqui. Essa aula está sendo gravada. Se vocês se enquadrarem em algum desses itens lá na frente, por favor, não falem comigo, porque eu não vou nem responder, tá bom? Eu vou responder se eu tiver cometido algum equívoco, pode ser que aconteça, né? Mas tirando isso, para mim é impossível. Imagina no final do ano agora, que a gente tem banca de TCC, todas as turmas finalizando, um monte de trabalho para corrigir. Então eu preciso que vocês se organizem. Combinado? Assim, não tô criando nada novo, eu tô só reforçando o que já era um padrão e que deu problema para mim, tá bom? Outra coisa, o projeto que vocês estão desenvolvendo é um projeto vivo, lembra disso? A cada entrega você entrega o passado, mais a última atividade. Não é para entregar atividade isolada, porque é como se fosse uma documentação de software. Então ele está crescendo ao longo das aulas. O projeto entregue em cada aula deve ser cumulativo. Todo o material anterior mais o último exercício no projeto final. Ficou claro isso também, né? Isso, é isso aí. Pode ser versão 1, 2, muito bem, Jonathan. Bem isso. Então esse era um ponto que eu queria tratar com vocês. E o outro ponto para ter esse momento síncrono é definir quais são as próximas atividades, que vão ser bem bacana. Vocês vão ficar duas semanas com atividade assíncrona comigo, justamente porque vocês terão as próximas etapas do projeto de software de vocês. Lembrando que cada um tem um tema, o tema se mantém, só vai ter esse conflito aí de quem está em dupla errada, vai ter que fazer um bem bolado entre as duplas que fizeram uma gambiarra aí, e vão continuar com os mesmos temas. E aí nós temos 2 etapas, 2 semanas que vocês vão cumprir. Uma etapa, vou até anotar aqui para que eu me organize, uma etapa que é a questão do levantamento de requisitos, e a outra etapa, que é a etapa de prototipação.
será essa questão do levantamento de requisitos? Vocês vão poder usar a técnica lá, simular aquela técnica de entrevista. Acho que a Rafa já fez isso, né? Já fez uma entrevista, o grupo da Rafa e da Luana toda vez, a Malu, a Rafa e a Malu já fizeram essa etapa de entrevista, então elas tiveram uma etapa de entrevista, né? Mas vocês podem, todos vocês, simular também com esse cliente fictício aí, uma entrevista ou uma observação, que é a etnografia, observar tarefas, né? Quem tá fazendo aí, que o pai parece que trabalha na imobiliária, é bem bacana, porque você pode entrevistar ele para tentar levantar esses requisitos. E a ideia é que vocês construam. Então, se vocês fizeram a leitura da aula anterior, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu achar. Um minutinho só. Janela. Isso. Então, na aula anterior, a professora deixou para vocês lá no Moodle esse material aqui, ó. Deixa eu ampliar ele. Que falava sobre os requisitos funcionais e não funcionais. Aí tem um texto de apoio que vocês teriam lido. E aí fala o que é o requisito funcional, né? Sobre o requisito funcional, ele fala que é tudo aquilo, né, que são funcionalidades, como o próprio nome diz. E tem relação direta com verbos. Exemplo, cadastrar, efetuar login, consultar. Tudo que é verbo, uma ação que se realiza dentro do software, o que o sistema deve fazer são os requisitos funcionais. E o que é requisito não funcional? Ele é agrupado em 4 grupos, né? Que é desempenho. Qual o critério de desempenho que o sistema deverá entender? Isso é um requisito não funcional. Por exemplo, suportar 1000 requisições no site por segundos. Seria um exemplo de desempenho. Disponibilidade. Permanecer online 24 horas por dia. Também é um requisito não funcional. Segurança. Relacionados à criptografia de senhas, relacionado a senhas de banco de dados. Então, tudo que envolve a segurança do sistema. Quais os critérios de integrabilidade e interrompibilidade? Quais métodos de integração? Então, o que seria isso? Facilidade de integrar o sistema com outro sistema externo. Facilidade de vincular com o sistema já existente de estoque. Então, é a integrabilidade. Perceba que os não funcionais, eles não têm relação direta com funcionalidades, ao contrário dos requisitos funcionais. Aqui, então, ficou desempenho, segurança, disponibilidade e interrompibilidade, né? E integrabilidade. Resumindo, funcional, o que o sistema deve fazer. Essa analogia é muito boa. Funcional, o que o sistema deve fazer. E não funcional, como o sistema deve fazer. Aqui eu trago alguns exemplos, né, de requisito não funcional. O sistema deve ser multiplataforma. É não funcional. Não é uma característica de utilização, mas ele deve ser multiplataforma porque ele tem que funcionar no Windows, no Linux, no Mac, no smartphone. Ou então, o sistema deve ser desenvolvido para web. O sistema deve ser
é desenvolvido para aplicativo Android e iOS. O sistema deve ser na linguagem C#. O sistema deve funcionar offline, sem internet. O sistema deve respeitar o tempo máximo de 160 segundos durante processamentos. Exemplo, vai mandar um cadastro para o banco de dados. Em quanto tempo ele deve ser finalizado? Em 160 segundos. Então, a classificação dos dois entre funcionais e não funcionais, pela leitura que vocês fizeram, ficou claro? Deu para entender, até porque retomei aqui alguns tópicos. Sim? Gente, estão por aí, por favor. Tá bom que estão sem áudio, mas se pronunciem. Vamos ver quem está muito quieto aí. Malu. Thaís. Gláucia. Beleza. Então, qual que vai ser a tarefa, né? A próxima atividade do projeto que vocês vão colocar abaixo do último que vocês fizeram. O último que vocês fizeram foi o Onion Model, não foi? Modelo cebola. Foi. Então, abaixo do Onion Model, vocês vão criar um novo item no sumário chamado requisitos funcionais e não funcionais e vão reproduzir essa tabelinha aqui, ó. Vocês vão ter uma tabela de requisitos funcionais. Através da entrevista, vocês vão tentar identificar todas as funcionalidades do sistema, e vão preencher uma tabela aí no Word que segue esse padrão. Primeira coluna, RF, que significa requisito funcional. A descrição do item. Peraí, aqui é descrição. Aqui, gente, desculpa, aqui tem que colocar observação, tá? Então, descrição, observação e prioridade. Vamos para um exemplo. Você vai pensar sobre o sistema que você está fazendo, pensar lá no sistema da imobiliária, vai pensar no primeiro requisito que é obrigatório. Aí vai ser RF, de requisito funcional, 001. Na imobiliária, eu preciso obrigatoriamente efetuar login. E na descrição, né, na observação, você pode colocar tudo aquilo que envolve o efetuar login. Por exemplo, esse requisito serve para o usuário entrar no sistema. Ok, coloquei muito genérico aqui, mas você poderia colocar ainda: serão permitidas no máximo 3 tentativas. Após as 3 tentativas, o usuário só pode tentar daqui 30 minutos. Ou você vai bloquear o usuário, que eu acho muito grave, eu não faria. Então, essa coluna da observação aqui, você coloca as características principais daquele requisito. O meu requisito aqui é efetuar login. E sempre quando a gente faz os requisitos, você define a prioridade entre alta, média e baixa. Isso daqui, ó, você precisa analisar o seguinte: o meu sistema funcionaria sem efetuar o login? Não funciona. Então, ele é prioridade alta. Ainda pensando na imobiliária, eu teria, ó, RF02. Toda vez que tiver a ver com CRUD, ó, CRUD, Create, Restore, Update e Delete, ele tem relação direta com o cadastro de algo.
Então, todo cadastro, eu vou cadastrar funcionários. Eu preciso cadastrar, que é o create. Eu preciso apagar, que é o delete. Eu preciso alterar, que é o update. E eu preciso restore, que é o consultar. Então, qualquer tipo de cadastro envolve o CRUD. Quando envolver o CRUD, você nomeia ele como requisito, RF, o número do requisito, coloca cadastrar, excluir, editar e consultar o que você quer. No caso, vamos pensar na imobiliária, cadastrar, excluir, editar e consultar corretores. Requisito exclusivo do administrador do sistema, para cadastrar, alterar, excluir e consultar os vendedores por tipo. E aí você pode colocar mais observações que você achar importante. De repente você tem 3 níveis de vendedores. Coloca na observação. Teremos vendedores do nível júnior, vendedor master e vendedor sênior. Então teremos vendedores de casas populares, teremos vendedores de médio padrão e de alto padrão. Então, nessa observação, você dá uma contextualização geral do que é o requisito. Por quê? É esse requisito que você, com base nele, vai construir o protótipo, que é a interface. Prioridade. Funciona sem cadastrar o corretor? É a alma da imobiliária. Então, prioridade alta. Um outro exemplo de requisito, RF003, recuperar senha. Recuperar senha é uma funcionalidade realizada pelos usuários quando esquecem a senha, recuperando-a pelo e-mail cadastrado. Ok, é importante. Só que quem é a base do recuperar senha? É o requisito do efetuar login, de cadastro de senha aqui. Então, eu defini ele como prioridade média, porque ele é o subconjunto de alguém principal. Nesse caso, foi o que eu mais consegui achar como prioridade média, porque a maioria vai ser prioridade alta mesmo. Outra coisa importante, no exemplo da imobiliária, eu poderia também precisar cadastrar clientes. Aí você teria um RF004 aqui na sequência, com cadastrar, excluir, editar e consultar clientes. Coloca as observações disso e também sabe que isso é prioridade alta. Aí tem aqui, vou pensar na imobiliária, embora esse daqui está bem genérico, né? Eu tenho aqui, ó, vender produto, vender imóvel. Funcionalidade, quem realiza isso? Realizada pelo corretor para dar baixa no imóvel do sistema. A venda é a base do negócio, então prioridade alta. Coloquei outras coisas aqui, cada sistema de vocês vai ter um conjunto desses requisitos. Eu não consigo imaginar um sistema sem ter pelo menos uns 20 requisitos, seria uma média de um sistema bem pequeno, tá? Então, cada um de vocês, cada dupla vai ter que estudar seu negócio. Aí eu trouxe como exemplo o que seria um requisito de prioridade baixa. Eu coloquei aqui, ó, requisito 006, personalizar a interface. Essa funcionalidade, gente, é realizada pelos usuários para que eles possam alterar a cor do sistema com a cor de sua preferência. Pode falar, Jonathan. Eu vi que vai acabar a minha bateria, né? É isso? Read, desculpa, foi automático lá, leitura, que é o consulta. Isso mesmo.
Obrigada. Faz sentido. Eu fui no automático aí. Porque o restore e o update estão relacionados. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O meu notebook, ele só dá carga, só consegue dar carga na bateria se ele estiver desligado, porque ele precisa de um arranque muito grande de carga. Então, se eu cair aqui um pouquinho, é porque eu nem vi que eu estava sem bateria, mas a máquina vai desligar e eu vou ter que colocar para carregar, mas eu preciso continuar, tá bom? Entenderam essa tabela dos requisitos aí funcionais? Vocês vão formar as duplas, né, de trabalho, estudar o sistema e tentar levantar pelo menos uns 20 requisitos para o seu produto. Lembrando que nem é tão complexo, porque se você tem módulos de cadastro, né, cadastro de vendedores, você vai ter cadastro de terceirizados, vai ter cadastro de clientes, vai ter cadastro de funcionários, então você meio que duplicaria isso daqui, o CRUD, para várias situações. Feito então a tabela dos requisitos funcionais, vocês também vão montar a tabela dos requisitos não funcionais. Aqui muda porque vira RNF, né, numerado. O número de requisitos não funcionais é menor. Aqui, como eu havia citado, eu coloquei 3, ambos são prioridades alta. Garantir a disponibilidade. Ter garantia de uma disponibilidade maior que 98%. Ou seja, se você vai colocar um site na web, você tem que pesquisar sobre o seu provedor de hospedagem para saber se ele é de fato disponível, se ele não fica saindo toda hora do ar. E o mínimo aceitável de fato é 98%, com 2% de vulnerabilidade nesse sentido. O meu sistema precisaria ser multiplataforma, no caso usar tanto no Windows como no Linux como no Mac. Eu vou pegar o exemplo da imobiliária e da prefeitura aí, que as meninas que a Malu e a Rafa estão fazendo. Ambos seriam requisito não funcional, estar disponível na web, porque é um sistema web. Criptografar a senha sempre vai ser um requisito em todos os sistemas de vocês, e vocês poderiam pensar em outros também que não são funcionais, tá? Mas eu deixei esses exemplos aqui para vocês terem como base. Entendido isso, turma? Ficaram 40? Por que 40? Glaucia? Não, no não funcional, 3 ou 4 já é o comum, tá, Glaucia? Os não funcionais são um número bem menores. Feito isso, então, semana que vem vai ter essa atividade aí para vocês concluírem, e vocês podem, inclusive, começar em paralelo. A outra atividade da próxima semana é baixar esse aplicativo aqui, ó, eu vou deixar disponível no Moodle, que se chama Pencil. Vou compartilhar a tela para vocês verem. E de fato é muito real tudo isso que a gente está fazendo, tá, gente? São as etapas certinhas do desenvolvimento mesmo. Bom, o software se chama Pencil, é um aplicativo super levinho, muito leve. Eu vou deixar disponível ali no Moodle, tá, para vocês. Vocês vão baixar, instalar, e quando vocês abrirem, vocês vão ganhar de presentinho aí só um minutinho. Um software de prototipação. O que é um software de prototipação? Vocês vão pegar cada requisito daquele, por exemplo, efetuar login. E vocês vão usar tudo que tem aqui, ó, que são ferramentas de prototipação que simulam um sistema
um sistema, né? E vão para desktop, para Windows, para mobile, iOS. Então tem todos os protótipos possíveis aqui. Lembrando que muitos dos objetos do mobile você consegue usar na web também. E aí você simularia, né, a interface do efetuar login, por exemplo. Uma janelinha, login. Vocês vão materializar cada um dos requisitos dentro dessa interface. Aí tem aqui, vários tipos de botões. Deixa eu achar o mais convencional aqui. Usuário. Você pode aumentar o tamanho da fonte. Você pode mudar o tipo da fonte. Professora, só uma pergunta. Oi. Isso aí não é funcional, então? Vai ser só basicamente um desenho. Exatamente, isso é um protótipo. Então, se quisesse, por exemplo, desenhar mesmo em um programa de desenho, poderia? Poderia, mas o mais usado no meio comercial é esse aqui. Porque ele tem exatamente o padrão de interface de código. Por exemplo, vocês que já tiveram C#, quando você vem aqui no Windows XP, tá vendo que você tem os mesmos objetos lá do C#, Então ele é uma simulação da interface real, barra de progresso. Porque para você desenhar e conseguir chegar numa interface muito parecida com o sistema, daria mais trabalho. Mas se você conseguisse, sim. Ok? Entendi. Sim, Rafa. Como você vai ter, por exemplo, 20 requisitos, você vai ter pelo menos 20 interfaces demonstrando como que seria a utilização daquele requisito. Ok? Então, o que eu pretendo é que vocês criem cada interface daqueles requisitos aqui. Isso é chamado de prototipação.